Talvez você esteja, como a maioria dos investidores iniciantes, desesperado aí com as notícias que saem o tempo inteiro. Notícias de que as dívidas públicas do Brasil estão altíssimas, notícias como os fundos imobiliários, você está vendo aí, não só as notícias, mas na prática, a sua carteira indo ladeira abaixo, tá? E alguns fatores influenciam isso. E eu vou mostrar aqui quais são esses fatores que acabam influenciando e também vou mostrar a escapatória e como você pode dormir tranquilo, investir e poder dormir com tranquilidade. Porque o intuito dos investimentos não é você investir e ficar ali preocupado na sua carteira porque a ação A, a ação B está caindo, o fundo imobiliário A, fundo imobiliário B está caindo ou está subindo. Não, esse não é o intuito do investimento. O intuito de investir em renda variável ou também em renda fixa é você poder não perder, na verdade, aí, o seu poder de compra, porque eu já gravei um vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui nos cardzinhos esse vídeo que eu mostrei que o real ele vem perdendo poder de compra frente ao dólar, tá? Então, para você fazer o seu dinheiro valer mais hoje e no futuro, você deve aí investir, seja em renda fixa, seja em renda variável, mas o foco aqui é trazer uma visão de como seria, como eu farei na prática, como eu faço, né? Hoje minha carteira está um pouquinho desbalanceada, mas você vai entender aqui o que eu quero falar para você hoje. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa o seu like para me ajudar a crescer. Esse vídeo vai ser riquíssimo com muita informação para você, tá bom? Então bora lá. Qual é o cenário que a gente tem atualmente? Primeiro, mercado americano está super esticado. O S&P 500 renova a máxima histórica e é seu 42º recorde no ano, tá? Então ele vem quebrando aí, tá totalmente recorde, né? Tá totalmente esticado e muitos investidores têm falado aí surgem várias narrativas. Muitos investidores, analistas de mercado têm falado para o investidor ficar de fora do S&P, porque comprar S&P 500 ou comprar ativos da Bolsa Americana é loucura, justamente por conta que esses ativos estão totalmente esticados, tá? E eu vou falar minha opinião, vou trazer todas as informações aqui para vocês e vou falar minha opinião aí no final, tá? Cenário no exterior. As eleições americanas aí aconteceram, tá? Trump ganhou. O Elon Musk agora virou o parça do Trump, tá acompanhando praticamente aí o braço direito do Trump, tá? E quem é o Elon Musk, tá? Elon Musk nada mais é do que o homem mais rico do mundo, tá? E vou mostrar aqui nas notícias mais adiante, a Janja aí, né, a mulher do presidente, ela agrediu aí verbalmente o Musk. Obviamente que ele está desculpa o linguajar, cagando pra ela, só que a gente não pode formar inimigos políticos tão grandes assim como Elon Musk, como Trump, porque isso vai enfraquecer nosso poder político, que já não é tão bom, como eu vou mostrar aqui adiante. Então, seguindo, além vai juntando todas essas informações aqui que eu vou te dar, tá? Para no final a gente deixar tudo amarradinho e você entender qual é o cenário que a gente está atualmente e para onde a gente pode ou deve aí seguir, tá? Então, guerras pelo mundo estão acontecendo ainda, guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, guerra civil do Mali, tem várias guerras acontecendo. E será que os Estados Unidos, agora que o Trump ganhou, vai se intrometer nessas guerras? Estados Unidos se intrometendo em guerras que já estão ocorrendo aí, cara, vai movimentar toda a economia e
todos os países, tá? Porque vem muito se falando aí de uma possível terceira guerra mundial e daqui a 10 anos, tá? De hoje a 10 anos, provavelmente falam aí que terão aí uma nova guerra mundial. E além disso, a gente vê figuras importantes como Warren Buffett, entre outras potências, China comprando bastante ouro, tá? A gente vê essas figuras grandes vendendo ações. O Warren Buffett vendeu parte de suas ações da Apple, se eu não me engano foi da Apple, mas ele tinha eu vai entrar isso aqui tudo no assunto do vídeo, tá? Ele tinha uma quantidade das ações muito alta, tá? Da Apple, e com essa venda ele deixa o seu portfólio um pouco mais equilibrado, só que o caixa do velhinho tá gigantesco, tá? Então, muita atenção em todas as informações que eu tô te dando aqui, porque você vai entender um pouquinho mais, tá? Então, juros americanos vem caindo, isso é bom, tá? Tanto para as ações, porque quando os juros caem, as ações ficam um pouco mais interessantes, e aí a economia ela é um pouquinho mais aquecida, e além disso, como eu já disse, as ações acabam ficando mais interessantes e entrando mais investidores para as ações, tá? Isso mostra o quê? Que apesar do cenário estar esticado, ele pode ainda ficar ainda mais esticado, porque tem mais investidores olhando ali para as ações americanas. Não só investidores dos Estados Unidos, como também investidores do mundo todo. E além disso, a gente tem uma crise imobiliária, tá? E desemprego de jovens na China, tá? E a China é uma economia que está diretamente ligada com o Brasil, tá? Por exemplo, tem essa notícia aqui: crise imobiliária na China pode afetar demanda por celulose, tá? Tem também a demanda por minério de ferro. A Vale, 50, se eu não me engano, 50% da receita da Vale é ligada à China. Então, quando a China é impactada, automaticamente, quando a China está com problema, automaticamente o Brasil é impactado aí negativamente, tá? Então, para fechar aqui, mercado americano, cenário no exterior mercado esticado, eleições americanas, Elon se tornando aí parça do Trump, guerras pelo mundo, uma possível interferência dos Estados Unidos, juros americanos caindo, isso é bom para a bolsa, e crise na China, tá? Crise imobiliária e desemprego de jovens, tá? Isso é um cenário todo do exterior. Agora, vindo aqui um pouquinho para o Brasil, a dívida pública está altíssima. Brasil é o país que mais paga juros de dívida no mundo. No mundo, aponta estudo, tá? Maior arrecadação de imposto. O governo arrecada 203 bilhões em setembro, e é o recorde para o mês em toda a série histórica, tá? E aí a gente tem que pensar o quê? Pô, o governo está arrecadando, ele está batendo recorde de arrecadação aí mês após mês, e, cara, mesmo assim, a dívida pública só continua aumentando, tá? O que tem que ser feito? Tem que ser feito cortes de gastos públicos. Não adianta a gente aumentar a receita se a gente não diminuir a despesa também, tá? Então, pô, eu tô ganhando R$ 100, tá? Ganho R$ 100 de salário, gasto 100. Aí, começo a gastar 150. Aí, o que eu faço? Trabalho mais, passo a ganhar 150. Aí, começa a gastar mais 200. Não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar, assim como na nossa vida, como eu falo aqui no canal, que a gente tem que ter nossa reserva de emergência. O país aí tem que ter também sua reserva de emergência, justamente para não ficar nessa corrida atrás do rabo, tá? Ou na corrida dos ratos, que eu vou gravar um vídeo aqui no canal explicando o que é essa corrida dos ratos, para você que é novato aqui nos investimentos conseguir entender, tá? Então, olha só,
Continuando aqui sobre o cenário brasileiro, a gente tem a Selic aí hoje em 11,25, tá? E a tendência para ela no ano de 2025 é que ela chegue aí a 13%. Aqui tem um gráfico aqui do Poder 360, que eles mostram, né, que em dezembro a tendência é 11,25. E olha, se tiver, ainda vai ter outra reunião até o final do ano, creio que eles vão aumentar, não vai parar em 11,25, mas aqui eu tô trazendo as informações aqui do Poder 360 que os analistas acham, tá? Então aqui é uma mediana das projeções dos analistas do Boletim Focus para cada reunião, mas eu gosto de ver não os analistas só que analisam lá no Boletim Focus, tá? Eu gosto de ver analistas externos, tá? Analistas de bancos, porque eles muitas vezes eles são mais pessimistas e jogam já um cenário um pouquinho mais real, tá? Então, olha só, a tendência é que em maio de 2025, a Selic chegue a 13%, tá? Mas se a gente for caçar aí na internet, a gente consegue ver analistas projetando chegando até 14%, tá? Selic altíssima. E aí, dando continuidade, a bolsa em dólar, ela vem caindo. Então, você vê que é só notícia basicamente ruim, né? E aí, você tem que perceber como que a sua carteira pode ficar de acordo com esse cenário, como você se proteger desses cenários catastróficos, dessas notícias ruins que saem o tempo inteiro na mídia. Então, se a gente der uma olhada aqui na bolsa em dólar, tá? A gente tem o índice Ibovespa, que se a gente olhar apenas para o índice, pô, a gente vai ver um crescimento gigante. Só que quando a gente olha para o Ibovespa cotado em dólar, a gente vê aí que ele vem perdendo valor. E aqui a gente consegue perceber mais ainda. Olha só, a linha azulzinha aqui é o Ibovespa, tá? Em reais. E a linha, a linha laranjinha aqui é o Ibovespa em dólar. Então, olha só como o Ibovespa em real disparou. A gente tem uma ilusão de que está nas máximas históricas, mas quando a gente vai ver de fato, comparando aí com o Ibovespa aí em dólar, a gente, na verdade, perdeu aí rentabilidade, tá? Essa é a verdade. Lembrando, esse gráfico aqui é comparando aqui, esse aqui de trás, desculpa. Esse gráfico aqui de trás é comparando desde 2008 até 2024, tá? E olha só, queda nos fundos imobiliários também vem afligindo aí os investidores. Fiz amargo um pior mês em 2 anos, o que esperar agora, tá? Cara, eu quero parar um pouquinho aqui nessa parte para falar de uma história de uma aluna minha, que ela falou, olha só o contexto, ela falou que ela tem um perfil conservador. Então ela tinha investimento em fundos imobiliários e ela viu a queda acontecendo agora que os fundos imobiliários estão caindo e ela não aguentou ver mais eles caindo, se desesperou, tá? E tirou os seus investimentos, vendeu todos os seus fundos imobiliários, ou seja, perdeu dinheiro e colocou o dinheiro que ela vendeu lá e pegou o dinheiro de volta, ela colocou na renda fixa. Beleza, até aí tudo bem, colocar na renda fixa, tudo bem. Só que ela vendeu os seus ativos num momento que era o momento de aportar mais. Se você faz o seu stock picking, se você escolhe bons ativos e coloca na sua carteira, quando eles caem, você tem que ser contracíclico. Eu sempre falo isso daqui. Você tem que ir contra a manada. Ao invés de você ir junto com a manada e vender porque se desesperou, você tem que comprar mais. Por isso, continua nesse vídeo aqui que eu vou te falar como que é possível fazer esse movimento contracíclico aí, conseguir pensar fora da caixa aí. Então, olha só, ela vendeu, tá? No momento que era para ela estar comprando. E aí ela me falou que o perfil dela é conservador e que ela quer viver de renda. Ela começou a estar assim, pô, meu sonho é viver de renda. Aí falou que vendeu todos os seus fundos imobiliários no momento que eles estão caindo, ou seja, que era para ela comprar os fundos imobiliários, comprar mais em mais quantidades, ela vendeu, colocou na renda fixa. Tudo bem, renda fixa está pagando bem, só que logo em seguida ela me falou que investe em criptomoedas.
Aí foi tudo ladeira abaixo. Porque se ela é um perfil conservador e quer viver de renda, ela não deveria estar investindo em criptomoedas. Cara, e nada contra criptomoedas. Se você gosta de Bitcoin, gosta de criptomoedas, não é o intuito desse vídeo falar mal. Só que você precisa entender o seu perfil e eu vou trazer isso aqui no vídeo, tá? Quando eu passar para essa parte falando de alocação de carteira. Se você tem um perfil conservador, você quer viver de renda e os fundos imobiliários estão caindo, esse é o momento que eu percebo que é o momento de você comprar. Eu faria isso, eu estou fazendo isso. Estou comprando fundos imobiliários, estou formando minha reserva também de emergência, aumentando minha reserva de emergência, aproveitando que a renda fixa está ficando mais atrativa, estou rentabilizando meu dinheiro e ao mesmo tempo fazendo alocações ali em fundos imobiliários, tá? Então, essa tem que ser a visão. Você tem que ir contra a manada. Não pode fazer igual essa minha aluna fez, tá? Ela fez o movimento totalmente no desespero. E você, se você não aguenta, aí que eu vou trazer aqui sobre alocação estruturada. Se você não aguenta ver o seu ativo caindo, você não pode fazer esse movimento, tá? Então bora lá. Já chegando nessa parte, vou finalizar, amarrar essa parte aqui do final, tá? Ó, então, cenário brasileiro é dívida pública alta, maior arrecadação de imposto, mas mesmo com essa maior arrecadação de imposto, o governo não dá conta de pagar as suas dívidas, porque só vem fazendo gastos mais caros, tá? Selic hoje em 11,25 e a previsão para 2025 é que ela chegue em 13. Bolsa em dólar, tá? Caindo muito, tá? E queda dos fundos imobiliários aí assustando os investidores. E aí o que você deve fazer aí no meio disso tudo, tá? Nessa hora, o investidor iniciante fica desesperado. Um livro que eu gosto bastante, vou deixar o link de compra dele aqui na descrição, é A Psicologia Financeira. Esse é disparado. Eu já li alguns livros aí de investimento e esse livro é o disparado melhor de todos, tá? Cara, se você não leu leitura para 2025, mas não espera chegar 2025, já compra agora e leia. E esse livro é essencial. Ele é um livro recente, não é um livro antigo, mas é essencial para quem quer começar a investir. Vou deixar o link de compra aqui. Então, o Morgan House fala no seu livro sobre a diversificação. Você pode chamar de alocação estruturada ou também da diversificação de carteira. Porque a diversificação de carteira, ela te protege em vários cenários diferentes. Se você está, por exemplo, no mercado onde renda fixa está em alta e você tem renda fixa na sua carteira, você consegue ter uma valorização melhor. Se você está no cenário onde ações do exterior está em alta e você tem ações do exterior na sua carteira, você consegue ter uma rentabilidade aí melhor, tá? Se você tem um momento onde a renda fixa brasileira está pagando bem e as ações do exterior estão pagando bem também, estão subindo bem também, você tem uma rentabilização melhor aí dessa carteira. E assim funciona a alocação estruturada. Como que funciona isso? Como que você se protege desses cenários todos que eu falei aqui atrás, de você ver notícias aí, Janja falando mal do Elon Musk, o cara que tá o cara mais rico do mundo do lado da potência mais rica do mundo, que é Estados Unidos. Ou seja, o cenário aqui no Brasil já é ruim. Além do cenário ser ruim, a gente tem pessoas que podem nos ajudar ali e fazer alianças políticas e não. Você fala mal de quem pode fazer aliança com você. Aí vai falar, mas não pode ser interesseiro. Não, mas nesse mundo da política tem sim os interesses políticos e você não pode ser inimigo daquele que pode te ajudar, tá? Da maior potência do mundo. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, então não podemos ficar criando guerrinha, rixa com o cara mais rico e a maior potência do mundo, tá? Então, a gente vê todo esse cenário, o Brasil já tá todo cagado. Aí, Janja cagando mais ainda. Aí, governo gastando pra caramba, tá? Então, a gente tem um cenário sim caótico, tá? Só que quando você faz uma alocação estruturada, cara, você fica tranquilo, porque imagina só numa alocação estruturada você ter ações aqui do Brasil,
você ter 16% em ações aqui no Brasil, 16% em caixa, 16% em fundos imobiliários, tá? E 16% em estoques, que são ações americanas, 16% em REITs, que são os fundos imobiliários americanos, e 16%, vamos supor, em ETFs americanos. Olha como a sua carteira estaria totalmente diversificada. O que estaria perdendo basicamente, fortemente na sua carteira é os fundos imobiliários, talvez, tá? Se você fez uma boa escolha e comprou a bons preços, nem isso estaria caindo tanto, tá? Mas você teria uma proteção, o seu caixa, que estaria numa renda fixa, né, no Tesouro Selic, estaria rentabilizando bem, as stocks, né, ou ETFs americanos estaria puxando sua carteira lá para cima, tá? E ações estaria ali na linha mediana, junto com os REITs, tá? Americanos. Então, olha só, você precisa fazer essa alocação estruturada para você poder dormir tranquilo, tá? E aí eu explico aqui, tá? Por onde começar? Vou explicar para você. Você precisa começar aí entendendo o seu perfil de risco, fazendo é, o seu beabá, a lição de casa, tá? Você precisa entender seu perfil de risco. Não adianta você falar assim, ah, não, eu sou perfil arrojado, consigo investir, quero investir tudo e não ligo se o mercado de ações ou fundos imobiliários cair. Cara, você liga, você investir esse dinheiro, muitas vezes, na grande maioria, a pessoa liga, ela não aguenta ver o seu dinheiro caindo, tá? Então, você precisa entender o seu perfil de risco. A partir do momento que você entende seu perfil de risco, se é arrojado, se é conservador, se é o perfil mediano ali, aguenta um pouquinho de risco, mas nem tanto, você consegue dar o segundo passo. Então, anota isso. Qual é o seu perfil de risco? Quanto que você, vamos supor, de R$ 100, você aceitaria perder os R$ 100? Pô, aceitaria. Então, seu perfil é arrojado. De R$ 100, você aceitaria perder quanto? R$ 50? Pô, então seu perfil é intermediário. De R$ 100, você aceitaria perder ali R$ 10? Então seu perfil é bem conservador, tá? Então você tem que ver quanto que você. E aí aqui na frente eu vou entrar em outros detalhes, tá? Por exemplo, eu falei aqui da alocação estruturada, que você precisa ter aí, por exemplo, 16% em ações, 16% em FIIs, 16% em ETF. Só que, na verdade, isso aqui você vai organizar de acordo com esse perfil que eu estou falando. Porque se o seu perfil é conservador e você tem basicamente aí a maior parte, né? Porque FIIs, ações, ETFs, REITs, estoques são tudo renda variável, tá? Se você tem a maior parte em renda variável e seu perfil é conservador, você vai surtar numa crise. Você vai surtar se acontecer alguma coisa, alguma pandemia, algo que foi mundial, igual, por exemplo, a pandemia que nós tivemos, e sua carteira ir ladeira abaixo, tá? Só teoricamente aí nem 16% da sua carteira estaria protegida, porque a gente viu a Selic aqui no Brasil indo a 2%. Tá? Então você estaria rentabilizando pouquíssimo, tá? E as ações teve ações que caíram aí pela metade, caiu bastante, tá? Então você tem que entender o perfil de risco e ir direcionando, por exemplo, investimento em renda fixa, formando seu caixa, fazendo seu investimento em renda fixa, IPCA, você ter outras coisas na sua carteira que vão, tá? Te deixar dormir mais tranquilo. Então, essa diversificação aqui, você vai fazer de acordo, essa estruturação, a porcentagem de quanto você vai deixar em cada ativo desse, de acordo com o seu perfil, se é conservador ou não, tá? E entender em qual momento da vida você está. Se você tem 20, 30, 50 anos. Se você tem 50 anos, cara, você não vai se arriscar aqui numa small cap. O que é uma small cap? Uma empresa pequena ali, que tem um potencial grande de crescimento, mas que também tem um potencial grande de quebrar, tá? Então, se você tem 50 anos, você
teoricamente, né, as pessoas de 50 anos, na teoria, elas não devem estar mais dispostas a correr tanto risco, porque elas não têm a mesma disposição que um jovem para correr atrás ali do prejuízo, não tem os anos de vida que o jovem tem para correr atrás do prejuízo. O jovem de 20 anos, se ele tiver um prejuízo hoje, além de ele ter muitas vezes, né, ele tem pouca grana, lógico, obviamente, se ele não for um herdeiro, ou se for alguém que já é novo, mas lucra muito, né, na sua atividade é, profissional, mas se ele não é um desses casos, ele, pô, vai correr o risco aí com pouco dinheiro, né, vai ter muito chão pela frente para poder correr atrás do prejuízo. Então você precisa entender qual o seu momento de vida, 20, 30, 50 anos. Você precisa entender isso para fazer também essa diversificação, essa alocação aqui, tá? De forma adequada. Por exemplo, se você é uma pessoa que está ali nos seus 40, 50 anos, talvez você queira viver mais, já precise, né? Viver de renda, já esteja no momento real realmente de se aposentar, curtir um pouquinho mais a vida. Então você vai ali para fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, ETFs pagadores de dividendos, tá? Estoques que pagam dividendos e deixa uma parte ali maior de reserva de emergência, tá? Para algum possível problema, algum que queira realizar algum plano na sua vida, comprar uma casa ou viajar. As pessoas mais velhas tendem a viajar um pouco mais, realmente para curtir a vida, então você precisa entender aí realmente em qual momento da vida você está. E entender qual o cenário macroeconômico, que foi tudo que eu acabei de trazer para você, cenário do exterior e do Brasil, tá? Você precisa entender, a partir daí, entender no momento que a gente está. Por exemplo, o Brasil está com um cenário de quedas nos fundos imobiliários e nas ações, porque a Selic está subindo e com a alta da Selic ela fica mais atrativa. Além da atratividade da Selic, tem um fiscal aqui no Brasil que também está mais difícil. Com isso, pode dificultar um pouco mais para as empresas. Por exemplo, o Brasil tá jogando muito, arrecadando muito imposto, né, das pessoas e das empresas. Com isso, as empresas ficam com mais dificuldades de arcar com os seus compromissos, porque os impostos dentro da empresa é altíssimo, com isso dificulta a contratação, enfim, é uma bola de neve. Por isso que você precisa entender qual é o cenário macroeconômico atual, tá? Entender como que as coisas se ligam, tá? Falei aqui do cenário do exterior, falei do cenário do Brasil, como que elas se interligam, e também falei em outros vídeos aqui, vou deixar aqui na descrição para você ver. E aí, a partir daí, você deve escolher os ativos, tá? Da sua carteira, os melhores ativos. Não escolha apenas os ativos, escolha os melhores ativos. Tenha em vista que uma quantidade boa aí é uma quantidade de 16 ativos. Ah, por que 16? Uma diversificação curta demais, por exemplo, com 5 ativos, você fica exposto a um risco maior de dar um problema ali naquela ação ou naquele setor que você está investindo, e você perder uma parte grande do seu patrimônio. Agora, quando você está investindo aí em 16 ativos, 16 empresas, esse risco se diversifica muito. Cai muito perigo de uma ação quebrar e você ficar ali com problema. Mas lógico, né? Para isso você precisa respeitar essa alocação. Por exemplo, dentro dos fundos imobiliários, você precisa diversificar, não vai colocar tudo em um só fundo imobiliário. Você diversifica ali, busca pegar 6 ativos ali no mínimo de fundos imobiliários, aí ações, busca mais umas 6 ações, e você vai dividindo assim de acordo com a porcentagem, tá? E aí, além do cenário macroeconômico, escolher bons ativos e acompanhar, obviamente, você vai se tornar sócio desses fundos imobiliários, dessas empresas, ETFs, estoques, e acompanhar os resultados a cada 6 meses ou uma vez por ano, tá? Tem pessoas que falam, não, o cara tem que acompanhar ali o fundo imobiliário, o que está acontecendo e bababá e bibi.
precisa. Eu gosto de acompanhar os meus investimentos, por isso que eu criei esse canal aqui, para trazer informação que eu gosto de estar diariamente olhando ali as informações que acontecem no mercado de ações e de fundos imobiliários, tá? Só que você que quer só se dedicar ao seu trabalho, você não precisa ficar frustrado por não conseguir acompanhar 24 horas por dia o mercado. Você precisa trabalhar. Primeiro, o mais importante, escolha. Na hora de escolher, não vai só pela diquinha aqui do YouTube, tá? Que muitos YouTubers mostram. Eu tenho playlist aqui no canal mostrando como você analisar uma ação, como você analisar um fundo imobiliário. E a partir desses vídeos, dessa playlist, você consegue ter uma boa noção, uma boa base para você conseguir analisar, tá? E aí você, depois de escolher esses bons ativos, você vai ficar mais tranquilo para trabalhar, viver sua vida e saber que se você fez a lição de casa, se você escolheu os bons ativos de fato, você vai ficar tranquilo, não é com qualquer notícia que você vai se desesperar e querer vender tudo, tá bom? Então, pessoal, esse basicamente aí foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Me fala aqui nos comentários, tá? Se você investe dessa forma, fazendo uma alocação estruturada, diversificando a sua carteira, não só no setor de fundos imobiliários, ou no setor de ações, ou no setor só de, sei lá, de criptomoedas. Se você de fato faz uma alocação estruturada, tá? Pensa num cenário de crise aí, pensa se proteger no cenário de crise. Me fala quais têm sido aí os seus investimentos. E se você está fazendo dessa forma, ou se você não sabia que deveria fazer dessa forma, me deixa aqui nos comentários. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo. Falou, fui!